Eu quero falar com vocês hoje de maneira assim bastante... Quero tentar, ser objetivo, mas eu quero falar sobre tempos diferentes, o mesmo cenário. Tempos diferentes, o mesmo cenário. Nós, por conta do dia a dia, por conta da correria, da dinâmica da vida, A vida é muito dinâmica, então nós oscilamos altos e baixos e nós corremos atrás de tantas coisas. E a dinâmica da vida faz com que a gente às vezes não perceba que nós estamos vivendo em tempos diferentes, mas as circunstâncias que nós enfrentamos são as mesmas. Quando você olha para toda a trajetória da raça humana, desde a formação do homem no Éden, desde Adão, nós lutamos com os mesmos inimigos. Quando não somos contra nós mesmos, são contra principados e potestades, e com as mesmas artimanhas de Satanás, que é inimigo de Deus e é o inimigo da nossa alma também, nós lutamos com as mesmas situações e circunstâncias. Então nós vivemos tempos diferentes, mas o cenário é o mesmo. Por que o cenário é o mesmo? Porque embora as coisas, à nossa vista humana, elas se modificaram de maneira assim que não dá nem para comparar, as pessoas da Idade Média com os nossos dias, mas quando você olha para o espiritual, são as mesmas batalhas. E eu acredito que a igreja ela precisa ter olhos espirituais abertos, muito mais do que olhos físicos. Os profetas do Antigo Testamento, queridos, eles são assim uma inspiração para nós. A maior arma de um profeta não é sua boca, quantos sabem disso? A maior arma de um profeta é o seu ouvido. Nós às vezes, quando falamos dos profetas da Bíblia, nós sempre estamos lendo o que eles profetizaram, ministrando o que eles profetizaram, mas a maior arma de um profeta na palavra de Deus são os seus ouvidos. Porque o verdadeiro profeta, ele não pronunciava e não profetizava nada de si mesmo. Ele só profetizava e pronunciava aquilo que ele recebia de Deus. E essa conexão de sensibilidade em recebermos algo direto de Deus para que a gente possa conduzir a própria vida e a vida daqueles que caminham conosco é o que Deus tem mais de importante para mim e para você. É quando nós nos movemos não simplesmente por aquilo que nós achamos e não simplesmente por aquilo que os nossos olhos físicos estão vendo, mas por aquilo que nós discernimos em Deus e por aquilo que Deus nos revela. Existe uma diferença entre você ser movido somente por compreensão e revelação. É muito diferente, amados, porque quando nós nos movemos por uma revelação de Deus, nós entendemos todas as dinâmicas da batalha. Você vai entender os momentos que você deve se posicionar fisicamente contra uma situação, você vai entender o momento que você deve se posicionar espiritualmente contra a mesma situação. Existem momentos na palavra de Deus que Jesus está conduzindo o seu ministério, tocando, sarando, curando e libertando pessoas. E Jesus deixa claro que algumas pessoas ele liberta de enfermidades físicas. Havia uma revelação, um discernimento de Jesus em lidar com aquela pessoa. Em outros momentos, Jesus ele lida com situações muito semelhantes, até parecendo que daria para colocar a pessoa na mesma vala da última cura que ele expressou, mas ele diz, não, agora é o seguinte, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Jesus está dizendo o seguinte, olha, algumas pessoas eu estou curando de enfermidade física, mas eu estou discernindo que isso aí agora, a revelação que eu tenho, e Jesus era homem, Deus encarnado, mas a revelação que eu estou tendo do Pai, deixa eu dizer algo para vocês, aí a questão é principado e potestade. Não é algo tão simples assim, a nossa posição precisa ser diferente. Eu quero falar um pouquinho conosco nessa manhã, Deus tem me ministrado muito. Essa foi uma noite assim de um turbilhão de coisas dentro de mim, pensando sobre esse assunto. Queria que você abrisse em Gênesis capítulo 6, verso 5. Eu tenho pensado muito sobre a nossa postura em relação àquilo que Deus nos colocou como propósito nas mãos. Vamos ver se a gente consegue se encontrar na mensagem que Deus está nos dando. Gênesis 6, 5 a 8. Nós vamos falar de um contexto, esse é o nosso ponto de partida. Na verdade eu não vou me ater só a esse texto, mas é um ponto de partida. Eu queria que você prestasse muita atenção para que a gente pudesse ter algumas respostas hoje em relação ao momento e o cenário que nós estamos vivendo.
Diz assim o verso 5: o Senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra, e isso lhe causou imensa tristeza. Deus estava triste, queridos. Depois de ter criado tudo, depois de ter formado o homem, Deus está triste. Você já fez alguma coisa que te entristeceu muito? Que você ficou assim muito desconfortável com aquilo que você fez, que te causou muitas dores, muitos males? A Bíblia diz que depois que Deus formou tudo, o verso 6 desse texto está dizendo que Deus se entristeceu em ter formado o homem, inclusive, do pó da terra, a sua imagem, a sua semelhança. Verso 7 diz assim: o Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Deus está, se eu posso usar essa expressão mais para a compreensão humana, né? Deus está numa crise. Uma crise entre a criação, a formação das suas mãos e a decisão que Ele precisa tomar em tudo que foi formado. Deus entra numa crise. Porque Ele diz: olha, eu estou arrependido disso tudo, eu vou destruir, eu vou acabar com tudo, e eu preciso de fato pôr fim nisso tudo. Mas o verso 8 diz assim: Noé. Quantos já ouviram falar de Noé? Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, nós submetemos essa manhã ao Senhor. Submetemos a nossa vida, Senhor, tudo que somos e temos. Nós estamos diante, Senhor, de tantos desafios, e eu quero declarar sobre a minha própria vida, a vida dos meus irmãos, que essa palavra, Senhor, possa ser um divisor de águas para nós. Que ela mude a nossa essência, a nossa história, de tal forma, Senhor, que ao sair deste lugar, nunca mais. Essa é a nossa oração, Senhor. Nunca mais sejamos as mesmas pessoas. Que nós possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito e o Senhor nos dê graça. Por isso, Senhor, leva a nossa mente cativa à Tua palavra, somente a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesta casa. Todo principado, potestade, distração, todo mal, toda incerteza, insegurança, Senhor, ansiedade, seja o que for que nos atormenta nessa hora, preocupações com o amanhã, tudo nós levamos cativos ao Senhor e à Tua cruz nesta hora, para que o Senhor possa reinar de maneira soberana naquilo que vai ministrar ao nosso espírito e ao nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus está entristecido, completamente abatido com tudo que Ele criara. E depois disso, nós vemos no texto, no verso 8 lido, que de repente Deus coloca os olhos sobre toda a tristeza, sobre todo o abatimento que Ele estava naquele dia. Ele coloca os olhos numa pessoa. E aí o texto nos diz que essa pessoa favoreceu os ânimos do Senhor. Deus se alegrou. Dentre uma multidão, dentre a criação, dentre o planeta, animais, répteis, aves, Deus olha para tudo e Deus encontra um homem. Uma pessoa que na perspectiva de Deus é diferente de tudo que havia decepcionado Deus. E aí então Deus, Ele tem uma possibilidade de respirar, né? Sabe quando você está na piscina, que você dá aquele mergulho, que você fala, eu vou atravessar. Aí falta assim alguns metros, você fala, rapaz, não vou chegar não. Mas daí se cria coragem, você fala, mais 2 braçadinhas eu vou. E sabe, aí de repente você chega no limite, aí você sobe para tomar fôlego. Eu penso que isso aconteceu com Deus nesse dia. Deus olha para Noé e ele sobe para respirar e tomar fôlego. E ele diz, é possível. Nós temos vivido dias, amados, que Deus tem colocado os olhos na terra e Ele encontra o mesmo cenário. Um cenário onde as pessoas se perdem e se dão à perdição. Se casam e se dão em casamentos, as pessoas mentem e se dão à mentira, as pessoas ultrapassam outras pessoas e trapaceiam com as pessoas pisam em cima das outras pessoas, o mesmo cenário. Quando nós
passamos do limite, Deus, ele sempre vai olhar para a terra para ver se ele consegue encontrar um justo. Um dia Deus está conversando com Abraão, e Abraão então diz: Senhor, se houver um justo, um justo, Senhor, o Senhor poupa a cidade. Ele falou assim: olha, se houver justos, eu poupo a terra. Deus tem colocado os olhos na igreja nos nossos dias, amados. Nós estamos diante de um cenário não diferente de Noé, onde quando Deus olha para toda a destruição que a humanidade vem causando e tudo aquilo que tem nos oprimido, Deus certamente, ele segue com o mesmo desejo de pôr um ponto final em tudo, mas ele está firmado na sua palavra. E a sua palavra diz que o final das coisas, ele já escreveu como seria, e seria muito diferente como ele finalizou com Noé, porque com Noé ele diz: olha, Noé, você precisa de fato entender e compreender o meu coração, então para você eu quero abrir o meu coração. E Deus abre o coração para Noé e diz: Noé, eu vou destruir toda a raça humana, eu vou acabar com tudo na face da terra, e eu preciso recomeçar, mas eu preciso de alguém que de fato creia naquilo que eu estou falando. Eu preciso de fato encontrar alguém que possa acreditar nesse recomeço. Então Noé olha para Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto. Quando você vai lá para Hebreus capítulo 11, verso 7, eu vou ler para você, se você é dado as anotações, Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor. O que movia Noé, queridos? Eu fiquei assim, às vezes você lê algumas coisas na Bíblia e você passa por essas coisas de maneira assim, todos os dias você lê a mesma coisa quase, né? Mas existem alguns momentos que você lê um versículo que você já está acostumado a lidar com ele, mas alguma coisa te salta. E quando eu estava lendo esse versículo nessa noite, diz que Noé, ele foi movido por um santo temor. Existe um temor, queridos, que não é santo, porque nós achamos que ele é temor, mas é medo. Nós às vezes denominamos o temor que temos a respeito das coisas de Deus, mas na verdade o que nós temos é medo de perder a salvação, é medo de perder o cônjuge, é medo de quebrar financeiramente, é medo de ficar enfermo. Nós temos medo, é medo de ser envergonhado no meio dos nossos. Nós temos medo das consequências que nós vamos abraçar por conta de algumas atitudes que plantamos. Mas aqui está dizendo que Noé, ele foi movido por um santo temor. Essa palavra santo faz toda a diferença no processo quando nós tememos a Deus. Você pode simplesmente ver Deus como uma obra assim, um poder e uma série de coisas que pode vir à sua mente. Você pode dizer: olha, eu temo a Deus. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz assim: olha, aquele que teme ao Senhor obedece os seus mandamentos. Quer saber se uma pessoa teme a Deus? Olhe para a vida dela em relação aos mandamentos bíblicos. Alô? Agora é hora de você dizer amém. Santo temor. Eu vou continuar com vocês. Então Noé foi movido por santo temor. Construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu quero me ater nisso, queridos. Eu estou dizendo de toda essa percepção do caos do mundo, lá desde o início de tudo, em Gênesis, para a gente poder nos transportar um pouquinho para o século 21. E dizer para você que quando nós nos deparamos com homens e mulheres que temem a Deus, Deus dá uma direção muito clara para eles, e eles têm uma postura muito diferente dos demais. Essas pessoas, elas são contadas nos dedos das mãos dos nossos dias. Às vezes sobra a mão, porque é difícil encontrar pessoas que de fato temem a Deus com santo temor. Só que quando Deus dá uma visão para Noé, Hebreus está nos clareando isso, nos deixando assim, de maneira escancarada, uma posição que Noé tem que nós às vezes não entendemos no processo. A Bíblia diz, nesse texto de Hebreus, que Noé, então, ele constrói uma arca para salvar a sua família. Deus deu uma promessa para Noé. Falou: Noé, você e sua família eu vou cuidar, tal. Vocês conhecemos, né? Dilúvio, veio. Ele ficou 120 anos construindo uma arca para poder fazer o uso dela só durante 365 dias.
120 anos construindo algo para que ele pudesse desfrutar somente por um ano. Só que Noé, queridos, inspirado por Deus, ele decide construir uma arca para salvar a sua família. Eu quero falar um pouquinho disso com você hoje, porque eu tenho percebido que nós temos nos tornado cada dia mais egoístas. E se Deus olhar para a nossa cidade, se Deus olhar para a nossa nação, Ele não vai ver a nação brasileira muito diferente de Sodoma e Gomorra. Cidade que Ele precisou destruir quando Ló estava nela, e a mulher de Ló se transforma numa estátua de sal, porque estava apegada às coisas daquela cidade. Eu queria que você entendesse que quando nós falamos sobre salvação, até o título de como nós conduzimos isso e a maneira como nós conduzimos isso é muito egoísta da nossa parte, porque nós costumamos dizer sempre para o outro assim: salvação é individual, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Salvação é individual. Mas Noé é inspirado por Deus, amados, e Deus procura homens e mulheres inspirados por Ele. Quantos podem dizer amém? Deus está à procura de homens e mulheres inspirados por Ele. Noé, quando inspirado por Deus, ele procura construir uma arca para salvar sua família. Havia uma preocupação no coração de Noé e uma postura no coração de Noé que ele compreendeu a visão de Deus de maneira total. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz os evangelhos. E eu quero fazer um paralelo desse texto com você. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? A ambição dos nossos dias tem destruído famílias e famílias e famílias e centenas de milhares de famílias pela face da terra. Por causa da ambição do homem, por causa do desejo, da corrupção do coração do homem, porque o homem não teme a Deus com um temor santo. Então ele está sempre em procura da felicidade. Nós vivemos um momento na face da terra onde nós desejamos ser felizes, amados, mas nós não desejamos fazer a vontade de Deus, porque tudo se resume em torno da felicidade que você tanto almeja, que na verdade ela nem se compara àquilo que Deus preparou para você, mas por conta da sua ansiedade humana e das percepções do de repente e momentânea que você tem, você entende que isso é felicidade. Eu entendo que isso é felicidade. E nós então passamos a não compreender que o que Deus está colocando nas nossas mãos não tem a ver só conosco, mas tem a ver com aqueles que Deus nos colocou como corresponsáveis por eles. Caim, cadê o seu irmão? Porventura sou eu o guardador do meu irmão, Senhor? E não é? Disse o Senhor para Caim, depois de ter matado seu irmão Abel. Como que você não é? Com quem que você andou conversando, Caim, que te ensinou que você não tem que cuidar da sua família? Com quem? Que você não tem que valorizar os seus, que você não tem que honrar o cônjuge, que você não tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, que você não tem que ser fiel aos princípios bíblicos que Deus terminou para o casamento, que você não deve ser fiel aos limites que Deus colocou no jardim. Com quem você anda conversando que você não está entendendo isso, Caim? Deus colocou limites no jardim. E os limites do jardim, eles são para que eu e você possamos observá-los, se nós temos um santo temor, e nós possamos construir uma arca que não só nos salve, mas que também leve a nossa família à revelação plena de quem é Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus não é revelado de maneira individual para que eu e você possamos ter um troféu na nossa mesa, ou na nossa estante, ou na nossa sala, queridos. Cristo Jesus, na verdade, Ele é tudo em todos. E a nossa família é uma responsabilidade nossa. E o que nós temos feito da nossa família vai implicar diante de Deus no juízo final. Quando Deus olhar para os varões desta casa, cadê os homens desta casa? E Ele perguntar: o que você fez dos filhos que eu te dei? Mas a salvação é individual, Senhor. Sabe o que Deus vai falar para você? Tá de brinquedo, filho de mim. Tá brincando com a minha cara? Tá brincando comigo? Então eu dei os filhos para você cuidar e você está achando que eu tinha que descer lá e ser babá para você? Quando Deus olhar na bola dos seus olhos assim, ó, e falar assim para você: o que você fez da mulher que eu te dei? É que tem marido com raiva de Deus, né? Dizendo assim: Senhor, o Senhor me deu isso aqui. Ele fala: mas você também ajudou na escolha. Porque eu te dei, mas eu falei: escolhe pelo menos assim, né? Eu vou te dar um. O que você fez do marido que eu coloquei nas suas mãos? Não é construir uma arca para salvar sua família, irmãos.
Com todas as imperfeições, as dificuldades que a família teve, Noé creu por 120 anos numa palavra que foi direcionada e revelada a ele. Ele não negociou um dia sequer com tudo que o afligia à sua volta, que são os mesmos deleites, são os mesmos prazeres, são os mesmos manjares dos nossos dias. Você acha que Noé nunca foi assediado? Noé vivia num período em que a poligamia não era proibida, era permitida. Se ele tivesse condição financeira de custear, ele podia ter tantas mulheres quanto ele quisesse. Mas Noé decidiu ser fiel à sua esposa, e decidiu ser fiel à palavra de Deus, e decidiu construir um princípio, um propósito que Deus queria estabelecer na terra, trazendo consigo a sua esposa e suas filhas. Deus está à procura de pessoas que temem ao Senhor. Eu quero falar só de um princípio, para que nós possamos entender melhor o que Deus está falando sobre a nossa família. Antes eu queria que você entendesse o seguinte: Deus constrói a arca, correto? Através de Noé, mas é Deus quem constrói. Por quê? Porque Deus dá todo o processo de como deveria ser. Só que daí Deus usa as mãos de Noé e dos seus filhos para isso, da sua família. Quando Deus nos dá uma visão, queridos, nós recebemos uma visão de Deus. Ele usa as nossas mãos para construir. Mas deixa eu dizer algo para você: a condução daquilo que é construído vem dele, se nós tememos ao Senhor. Sabe o que é o nosso problema enquanto cristãos e nascidos de novo? Nós nos reconhecemos nascidos de novo, mas depois de tudo aquilo que Deus nos deu, o mapa para que nós pudéssemos chegar no lugar, ou quando Deus nos deu o projeto para que nós pudéssemos construir, nós nos achamos donos. E nós não deixamos mais Deus conduzir o processo, porque agora é meu. Quando apresentamos aqui agora, né, pouco, Ana Luísa, quando uma criancinha começa a falar, a primeira coisa que ela fala, qual que é? É meu. Não fala nem mamãe e papai mais. Ela nunca falou, você está com expectativa da criança falar, de repente você vê alguém pegando uma coisa, ela fala, é meu. Você fala, rapaz, mas não aprendeu a falar nem mamãe nem papai, já está falando é meu. Porque nós somos assim, amados. Deus deu uma visão para Noé, falou, constrói essa arca aí, camarada. Nós estamos juntos nesse negócio. Mas sabe algo que Deus não colocou na arca? Deus poderia ter colocado na arca um leme, para Noé dirigir a arca. Sabe o que é leme, né, irmãos? Deus não colocou um leme, porque Deus falou assim, estou dando toda a estrutura, toda a visão, estou falando como tem que ser e falando quem vai estar dentro. Mas Noé, entenda o seguinte, nos dias de dilúvio, eu vou conduzir a sua vida. Pessoas morrem afogadas no dilúvio, queridos, porque não permitem Deus conduzir a vida delas enquanto as águas estão subindo. Se você permitir as águas estarem debaixo da responsabilidade dos cuidados de Deus, elas jamais vão te submergir. Nem o fogo vai te queimar. Porque o Senhor, Ele foi uma coluna de fogo para o povo no deserto durante a noite, e Ele foi sombra durante o dia, uma nuvem de glória. Porque Deus sempre vai cuidar dos seus, se nós estamos debaixo da perspectiva e da visão que Ele está nos dando. Então Ele dá a visão, queridos, Ele fala como tem que ser a construção, Ele nos dá tudo, mas uma vez que nós alcançamos, nós somos donos. Pastor, me ajuda aí, vou te ajudar. Segura na cadeira aí, dá uma segurada aí. Essa empresa que você tem não é sua. Deus te deu isso aí para abençoar os outros. Está entendendo? Esse carro que você anda e se acha o último carro da geração, era você estar carregando andarilho dentro dele e pessoas que estão no ponto de ônibus quando chove. Esse carro não é seu. Eu comprei. Basta uma palavra de Deus, mesmo sendo zero, ele vai quebrar todo dia. Pra você aprender. Gastar todo o seu dinheiro arrumando esse carro que você idolatra. Sabe essas roupas que está enchendo o seu guarda-roupa lá, que você não tem mais uso, porque você está com a esperança de que um dia você vai caber nela de novo? Abandona, irmão. Vou falar para você, depois dos 40, o metabolismo muda. Abandona isso aí. Abençoa, filha. Nem se você pular de cima do guarda-roupa, você entra nessa calça mais. Sua esposa pode segurar aberta assim a calça, pula. Não entra, irmãos. Deus está nos dando coisas
para que eu e você possa entender, amados, que nós fomos levantados por Deus para abençoar pessoas, e para que nós possamos trazer juntos de nós aqueles a quem Deus quer salvar. Porque nasceu no coração de Noé ou no coração de Deus salvar a família de Noé? Nasceu no coração de Deus, porque foi Deus que deu a instrução: vou salvar você e sua família. Então Noé constrói uma arca para a salvação da sua família. Uma vez que Deus deu a visão, e será que Deus falou isso só para Noé? Quantos conhecem a Bíblia aqui? Amém? Atos 16:31 fala o quê? Você disse que conhecia a Bíblia, pô. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Há uma promessa de salvação para a nossa família, amados, se nós crermos. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Noé, é você e sua família, estou salvando todo mundo. Deus já tem uma palavra liberada para mim e para você a respeito da nossa família. Eu tenho pessoas da minha família que ainda não se dobraram diante de Deus, mas eu dobro o meu joelho todos os dias em favor delas. E como humano, às vezes, eu acho que Deus tem amnésia, então eu fico lembrando ele: Senhor, lembra de Atos 16:31? O Senhor não esquece não, hein? Não esquece não, eu quero apresentar fulano diante do Senhor. Está dando trabalho, Jesus. Eu vejo ele na internet, dá vontade de pegar ele pela orelha. Entende? Envia um anjo lá, Jesus. Cuida dele, sara ele, liberta ele. Amados, eu quero falar de um princípio, não cheguei no princípio ainda, né? Vou falar de um princípio com você. Nós precisamos mudar a nossa alimentação. Esse é o princípio. Se você deseja que a sua família seja saudável, se vocês desejam estar no centro da vontade de Deus, cumprindo um propósito, como Noé cumpriu um propósito junto com a sua família, você precisa mudar a sua alimentação. Sabe o que acontece, amados? Quando nós fazemos uma desintoxicação alimentar, causa muitas dores. Quantos sabem disso? Quantos já fizeram uma desintoxicação alimentar aqui? Tem uns que não conhecem isso nem de ouvir falar, né? Corre dessas coisas, né? Mas desintoxicação alimentar, você passa por um processo onde o seu organismo vai ter que se readequar com aquilo que você vai passar a comer, deixando aquilo que é tóxico. Nos primeiros dias você vai ter muita dor de cabeça, às vezes dores no corpo, às vezes você vai ter insônia, às vezes você vai querer dormir demais, às vezes você vai ficar meio deprê, às vezes você vai ficar muito falante. Tudo isso, na verdade, é uma resposta do seu organismo em relação ao que você está submetendo a ele. Então, desintoxicação alimentar traz dor, mas existem momentos na vida que, se nós desejamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, nós precisamos nos desintoxicar daquilo que nós temos comido. Seu casamento está do jeito que está porque você está se alimentando mal. Suas devocionais já não existem mais porque você está comendo porcaria. É isso que está acontecendo. É como um diabético diante de um doce, querido, ele não resiste. Mas o fato dele não resistir não traz saúde para ele, só traz dano. E nós somos assim. Então eu quero entrar num contexto com vocês para a gente partir para o fim e dizer para você algumas coisas. Desde o Éden, Deus falou: não coma isso, porque o dia que você comer isso, você vai morrer. Nós comemos coisas que nos traz morte para o relacionamento, traz morte para o diálogo, traz morte para a espiritualidade, traz morte para o físico, traz morte para a comunhão, traz morte para o ministério, traz morte profissional. Morte, queridos, nós comemos coisas que nos traz morte. O que nós comemos que nos traz morte, pastor? Tudo aquilo que a Bíblia reprova. A Bíblia reprova uma série de coisas. A Bíblia também aprova uma série de outras coisas. Mas ao invés das aprovadas, nós nos submetemos às reprovadas. Adão, não coma do fruto da árvore do jardim, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Quando Noé constrói uma arca, queridos, ele está pensando no futuro da sua família. Quando Adão come do fruto, ele esqueceu do futuro que tinha. Deus tinha uma promessa para o futuro de Adão. E Adão, ele preferiu esquecer o futuro e viver o presente. Os manjares do presente estão colocando você na posição que você está hoje. São os manjares do presente. É aquilo que você come por conta dos seus desejos desenfreados, das suas emoções e da alegria e da felicidade que tanto você busca.
Deixa eu dizer para você, se Jesus tivesse decidido ser feliz, nós estávamos fritos. Sabia disso? Se Jesus tivesse decidido a felicidade ao invés da cruz, onde eu e você estaríamos agora? Com o diabo penteando nosso cabelo com um garfo de fogo. Nós precisamos entender, irmãos, todas as pessoas que foram instruídas na Bíblia, Deus fala a respeito de como elas deveriam entender o governo por conta daquilo que elas se alimentam. Um homem chamado Esaú, ele chega cansado de uma caça. Ele é um filho da promessa, queridos. A Bíblia fala sobre a descendência de Davi. A Bíblia fala sobre os homens e as mulheres que estariam dentro da genealogia de Cristo. E Esaú está diante de um processo ímpar da sua vida, onde ele tinha primogenitura sendo filho de Jacó. Só que um dia ele chega em casa cansado, depois de ter caçado e não pego nada, e ele decide comer um prato de lentilha que custou a posição dele na história. Aquilo que você come determina o seu fim. Por causa de um prato de lentilha, ele é tirado daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus está escrevendo, e o irmão dele é colocado no seu lugar. Ele decidiu mal, queridos. Ele decidiu que a sua necessidade física, orgânica, a sua necessidade emocional, porque ele estava em crise, que estava com fome, era mais importante do que a primogenitura que Deus havia dado a ele. Então Jacó toma o seu papel. Jacó falou: eu te dou um prato de lentilha, mas é o seguinte, você me dá a sua primogenitura. Sabe quantos primogênitos nós temos dentro da casa do Pai nos nossos dias, vivendo como se fossem filhos adotivos? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você se declara filho, mas você é quase que um bastardo? Por causa das suas decisões? Não porque Deus te vê como um bastardo, porque para Deus Ele não faz acepção de nenhum filho, todos somos filhos. Mas você já não se encontra mais na posição de filho, porque você está dentro de um lugar onde você fala assim: eu me sinto um peixe fora d'água. Quantos já ouviram essa expressão? Sabe por que você se sente um peixe fora d'água? Sabe por que você não se conecta com ninguém? Por causa dessa carniça que você está comendo. Porque Deus te fez águia e você insiste em ser urubu. Você deveria comer coisa pura, mas você está comendo carniça. Porque as suas decisões sempre gritam mais alto. Então você quer estar no topo de tudo. Você quer impressionar todos. Você quer viver nos melhores e nos mais e nos tops. E você se esquece de que existe um propósito. Um propósito que Deus estabeleceu e colocou nas suas mãos, dizendo para você: olha, filho, não tem problema você comer tudo isso agora. Filha, não tem problema. É essa a sua vontade? Coma, se lambuze. Mas deixa eu dizer algo para você. Os dias vão passar. Daqui a pouco você não tem mais 15 anos. Nem 20, nem 30. Nem 40, que eu já passei dos 40 faz uns dias também. Estou quase com 50. E você vai olhar para trás e você vai ver: valeu a pena? Quanta coisa eu perdi por ter desejado esse prato. Valeu a pena? Eu te faço uma pergunta hoje: está valendo a pena o que você está comendo? Olha para o resultado da sua vida. Está valendo a pena? É isso mesmo que você sonhou para você quando Jesus te alcançou? Quando Jesus escreveu o seu nome no livro da vida, te tirou da lama. E Ele começou a reescrever a sua história. E Ele te deu um governo nas mãos, um cedro, para que você pudesse decidir entre as coisas morais da sua vida. E que você pudesse se alimentar de coisas boas. Está valendo a pena a sua alimentação? Ela te trouxe até aqui, você está vivo, está tudo bem. Não morreu. Adão também não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. A primeira coisa que Deus faz com Israel, queridos, presta atenção, é muito profundo isso que nós estamos conversando. Parece simples, né? Primeira coisa que Deus faz com Israel, quando Deus tira Israel do Egito, Deus muda a sua alimentação. É a primeira coisa que Deus faz. Vocês comiam dos manjares, dos pepinos, das cebolas, vocês comiam de tudo. Deixa eu dizer para vocês, eu vou mudar a alimentação de vocês, vocês vão comer do maná que desce do céu. Por que Deus mudou a alimentação daquele povo, querido? Você acha que Deus de fato queria mudar a alimentação do povo simplesmente para ser mais prático, porque no deserto eles não encontravam açougue para comprar carne? Porque eles não estavam encontrando uma padaria para comprar pão? Você acha que é por causa disso que Deus mudou a alimentação do povo? Deus quis fazer o povo voltar a depender de Deus.
No Egito, o povo parou de depender de Deus. E eles começaram a se misturar com muitas coisas que desagradou a Deus no processo. Então Deus leva o povo numa condução, e por 40 anos Deus trabalha com esse povo, e era para ser em 16 dias. Mas ele trabalha por 40 anos, porque ele falou: vocês vão comer isso até vocês aprenderem a depender de mim de novo, porque vocês se perderam no processo. Mas o povo é assim. Houve um dia que o povo chorou tanto e falou: Deus, nós não aguentamos mais esse maná que desce dos céus. A gente quer comer carne. Então Deus derrama uma chuva de codorna. E a Bíblia diz que eles comeram carne até sair pelos olhos. Até se... Nós desejamos sempre aquilo que Deus não quer. Está em nós. Tem problema nisso, pastor? Não tem problema. Nós desejamos. Mas qual que é o problema, queridos? O problema é se, quando nós discernimos comidas, relacionamentos, posicionamentos, estratégias, que são alimentos que nos fazem mal, qual é a posição que nós temos? Deus fala de um outro jovem. Esse é bom de ouvir. Chama Daniel. Chamava-se Daniel. Não sei qual é o nome dele agora, né? Porque a Bíblia diz que quando a gente for ressuscitado, Deus vai nos dar uma pedrinha branca com um novo nome. Mas ele chamava-se Daniel nesse período. A Bíblia diz que Daniel é levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E chegou na Babilônia, ele disse o seguinte: olha, eu não quero comer dos manjares do rei. Eu não desejo comer. Sabe por que eu não desejo comer dos manjares do rei? Porque na verdade eu preciso de uma comida que me conecte com aquele que me deu um propósito. Então ele passa por um processo, queridos. Quando o homem vem conversar com ele, que ia alimentar ele e os seus amigos, falou: vocês têm que comer da comida que o rei colocou, porque se vocês perderem massa corporal, se vocês ficarem feios, eu vou ser julgado diante do rei, porque eu fui estabelecido para alimentar vocês de maneira correta. E ele falou assim: olha, nós não desejamos essas comidas, porque eu não quero perder o propósito. Então faça um teste comigo, depois de 10 dias avalie eu e os meus amigos. E se nós estivermos mal, nós nos dobraremos a comida de Nabucodonosor, da Babilônia. Mas se nós estivermos bem, nós vamos seguir com a dieta. Então Daniel, ele se posiciona junto com 3 amigos amados, Mesaque, Sadraque e Abednego, a não comer dos manjares das coisas que ia tirar o propósito de Deus na vida deles. Então deixa eu dizer, aquilo que você come determina o seu fim. Porque depois de 10 dias eles foram avaliados e eles estavam mais viçosos, mais bonitos, mais fortes do que todos os outros que estavam comendo de tudo que o rei colocava na mesa. Agora deixa eu dizer para você, o que você come é o que te dá o livramento no dia mau. Então houve um dia que, por uma situação estranha lá, o mesmo Daniel é jogado numa cova com leões. Só que aquilo que Daniel comia determinou aquilo que ordenaria a vida ou a morte para ele, porque quem determina a vida ou a morte na vida de um ser humano é o próprio Deus, independente do lugar que você esteja. E quando Daniel estava dentro da cova, Deus olhou para a alimentação de Daniel. Eu estou dizendo alimentação na perspectiva de como ele conduzia a vida dele com Deus. Deus olhou para aquilo que Daniel estava posicionado e falou assim para os leões: fecha a boca, todo mundo, hein? E Deus deve ter falado para os leões: e se abrir a boca, apanha. Sabe quando você está bravo com o filho assim? Mesaque, Sadraque e Abednego é jogado dentro de uma fornalha, porque Nabucodonosor levantou uma estátua e falou: todo mundo tem que se dobrar diante dela. Quem não se dobrar vai morrer queimado. E jogaram eles numa fornalha. Deixa eu dizer para você, a alimentação daqueles meninos, o relacionamento deles com Deus, o posicionamento de dieta espiritual que eles tinham, quando eles foram jogados dentro da fornalha, Deus os livrou, porque eles tinham uma alimentação saudável diante de Deus. O que livra você no dia mau? Sabe quando aquela armadilha do Satanás quer te pegar? Aquele trem assim, de batom vermelho, com o cabelo na cintura, aquele negócio meio diferenciado. O que vai determinar o teu livramento, querido, não é o quanto de inteligência você tem, o quanto de dinheiro, o quanto de relacionamentos. Não é a igreja que você participa, não é isso que determina o teu livramento. O que vai determinar o teu livramento no dia que esse Satanás se apresentar diante de você, é o que você come diante de Deus. Sabe aqueles acordos que você faz, porque se você fizer, você vai enriquecer em um ano, que você demoraria 20 para enriquecer?
O que vai determinar esses acordos não feitos, porque você confia na provisão diária de Deus, que é o maná que Ele te dá todos os dias, o que vai determinar isso é o que você se alimenta. Então Noé é encontrado íntegro diante de Deus, amados, e ele tem uma percepção inspirado por Deus, e ele diz, olha, eu tenho um alimento, e sabe qual que é o meu alimento? Eu vou comer de uma visão que demorou 120 anos, ele se alimentando da mesma palavra. Eu preciso construir uma arca para salvar a minha família. Eu preciso construir uma arca para salvar a mim e a minha família. Eu preciso construir uma arca para salvar a mim e a minha família. E Noé foi interiorizando isso na vida. E quando tudo foi destruído, ele foi preservado com a sua família. Quando você olha para alguns homens e mulheres da Bíblia, tem coisas que você não consegue entender. Deus vai dar um homem ao mundo, e esse menino se chamou Sansão. Deus vai trazer ele à existência. Manoá, pai de Sansão, ainda não tinha filhos, a sua esposa era estéril. Deus então envia um anjo para falar com a esposa de Manoá, dizendo para ela que ela geraria um filho. E aí ela vem falar com o esposo, com o marido. Amor, você acredita que um anjo me visitou e o anjo falou comigo que nós vamos ter um filho mesmo eu sendo estéril? Manoá, o homem é mais criterioso, né, irmão? As mulheres, elas são detalhistas, mas o homem é mais racional, né? Manoá falou, como assim? Se nós vamos ter um filho e você é estéril, esse filho é um filho de propósito. E filhos de propósito, ele disse para a esposa, não pode ser criado de qualquer forma. O que esse menino deve comer? Como ele deve ser tratado? Como ele deve crescer? Você perguntou para o anjo? Ela falou, eu fiquei tão emocionada que eu não perguntei. Ele falou, se o anjo aparecer de novo, me chama para bater um papo com ele. E você pode ler na Bíblia, esse é o texto mesmo. O anjo volta para falar com ela de novo. Ela chama Manoá, o seu marido, e ele faz uma pergunta para o anjo. Se o filho que Deus está nos dando é um menino de propósito, é um filho de propósito, como nós devemos criar esse filho? E o anjo fala duas coisas para ela. O anjo declara o que ela não deveria beber e o que ela não deveria comer. Na sua gravidez, não coma tal coisa e não beba tal coisa. Foi o que o anjo falou para ela. E o menino não deve se alimentar depois de nascido de tal coisa e não deve beber tal coisa. Por que Deus se importa tanto em falar com as nossas vidas a respeito dos alimentos que nós absorvemos? Porque quando nós somos pessoas de propósitos, queridos, nós não podemos comer qualquer coisa. Nós não podemos nos entregar a tudo que nos oferece, aos prazeres vil da nossa carne. Nós não podemos, amados. Pastor, o senhor tem desejo? Às vezes mais do que você. Você sabia que eu também tenho testosterona? Estou com 47, mas tenho ainda. Tenho desejos. Agora, por que é diferente com você de mim? Ah, porque você é pastor, então pastor é o quê? Não entendo, é um anjo? Você sabia que eu tenho sentimentos, emoções? Sabia que se você me beliscar eu vou falar, ai, se você chutar minha canela eu vou ver que dói? Você entende, amados? Mas por que todo mundo espera que um líder nunca caia? Porque todo mundo fala assim, ah, mas ele é pastor, ele não pode, né? Mas ela é uma líder na casa de Deus, ela não poderia ter feito isso. Ah, então logo se a líder não poderia, você pode, porque você não lidera. Nós estamos debaixo do mesmo processo, amados. Deus está dizendo que nós que somos pessoas de propósito não podemos comer de qualquer coisa, não podemos nos posicionar de qualquer forma, não podemos agir assim diante daquilo que Deus está fazendo. Só haverá salvação na sua família se você de fato for conduzido em santo temor por esses princípios que nos governam. Então eu quero finalizar com você. Eita, esse relógio está endemoniado. 10h31, Ministério de Música. Por favor. Sério? Então eu quero finalizar com você, enquanto o Ministério de Música. Pode se colocar em pé para você achar que eu estou acabando? Aí eu finjo que eu estou acabando, você finge que está tudo certo. Jesus é batizado, queridos. Jesus vem com um propósito na terra, quando sabem disso, salvar a humanidade. Jesus é batizado e Jesus então é levado para o deserto por 40 dias para ser tentado. Enquanto Jesus está no deserto, o diabo não se apresentou a Jesus durante 40 dias, mas a Bíblia diz que ao passo dos 40 dias, Jesus teve fome. Com 40 dias Jesus teve fome. Ele não tinha tido fome até então.
ou tinha, mas estava ainda dentro de um governo que ele conseguiu conduzir a fome que tinha. Mas com 40 dias ele declara, ele verbaliza que teve fome. Quando ele verbalizou que tinha fome, o diabo se apresenta para ele. E aí o diabo faz uma proposta para ele: transforma essas pedras em pães para que você seja alimentado. Você está com fome. Aí Jesus traz uma palavra, querido, dizendo: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda vontade que sai da boca do Pai, da vontade do meu Deus. Existem momentos que você tem fome, eu tenho fome, mas nós temos que determinar para a nossa alma e para os nossos desejos: nem só de pão eu vivo, mas eu vivo da palavra que Deus trouxe sobre a minha vida. Quantos estão entendendo nessa manhã? Eu desejo muito que você saia desse lugar aqui nessa manhã, lutando por isso. Que você possa compreender que aquilo que Deus está fazendo vai muito além daquilo que você já experimentou. Porque você às vezes experimenta coisas que Deus nunca desejou para você e elas estão se tornando morte no seu processo. Qual área, pastor? Todas as áreas. Física, financeira, matrimônio, paternidade, maternidade, ministério. Cuidado com o que você come, porque senão você nunca vai conseguir construir uma arca para salvar aqueles que você ama. Ok? Eu vou finalizar. Mude a sua alimentação, porque Deus não muda os seus propósitos. Então, entre uma briga de você para com Deus, eu sinto muito em dizer para você, mas você vai perder. Porque ninguém vence Deus. Ele é Deus. Então mude a sua alimentação, porque Deus não vai mudar os propósitos dele sobre a sua vida. Pastor, eu errei tanto, pastor, eu fiz tanta coisa que não devia, pastor. Eu fiquei tão distante. Eu quero dizer algo para você. Me ouça com atenção aqui, ó. Eu finalizo. Não importa o que você fez, os caminhos que você andou, o que você comeu, o que você se estragou, eu quero dizer para você: Deus não mudou os propósitos dele sobre a sua vida. Você só precisa se desintoxicar desses alimentos tóxicos. Comer o que é saudável e ele vai te centralizar de novo. Quantos recebem essa palavra? Amém? Em nome de Jesus, queridos.